primeiro lugar, agradeço a gentileza do senador Blairo Maggi na permuta com esse seu colega. No dia 1º de julho, o Plano Real completou 18 anos de existência e se reafirmou como o mais ousado passo do Brasil rumo ao desenvolvimento. Com o Plano Real, o cidadão brasileiro viu realizar-se o desejo de dar forma ao próprio destino. A estabilidade econômica permitiu às pessoas fazerem planos e traçarem diretrizes a longo prazo. Os mais jovens não sabem como era difícil viver num contexto como uma inflação capaz de corroer os salários praticamente pela metade de um mês para o outro. O que se fez pela mão de Fernando Henrique Cardoso, auxiliados pelos nomes das estirpes de Pércio Arida, Edmar Baixa e Gustavo Franco, capitaneados pelo saudoso presidente Itamar Franco, foi criar as bases para um Brasil grandioso e emergente. Aliado às medidas como o PROER e a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Real legou à nação as bases para o progresso que se viu até aqui. Mas, se o desejo for o Brasil continuar pelo mesmo caminho do real, será preciso ousadia e força política para vencer os obstáculos, como a burocracia, a carga tributária excessiva e a infraestrutura precária. Não precisa ser especialista para ver que ou o governo da presidente Dilma muda as diretrizes econômicas hoje, centradas em incentivos ao consumo e cortes pontuais de impostos, ou corremos o risco de ver o Brasil mergulhar numa recessão. Na toada do PIBinho, que marcou 2011 e deverá, infelizmente, marcar 2012, já a inflação estará de volta, rodeada pela inadimplência, que aumenta dia após dia, e pela redução de demanda, que se esgota mês após mês. Se a presidente Dilma não tiver a ousadia suficiente para fazer as reformas estruturais necessárias ao país emergente, veremos o degringolar da economia e perderemos todo o trabalho realizado desde o lançamento do Plano Real. A presidente Dilma não pode seguir pelo mesmo caminho do presidente Lula, que no lugar de fazer as reformas tributária e política, preferiu acomodar-se na bonança do ciclo de crescimento econômico mundial, presente em boa parte de seu governo. Resultado está aí. A marolinha está virando um tsunami e ameaça virar o barco da economia de cabeça para baixo. E o pior é que só o comandante, ministro Guido Mantega, acredita, ou pelo menos diz acreditar, na recuperação da economia brasileira a partir de 2013. Aliás, o ministro da Economia já se acostumou a fazer previsões erradas e, com a maior tranquilidade, reconhecer números bem modestos quando comparado ao seu típico otimismo. Já há vários anos, em várias comissões, ele vem mudando o seu parecer. Começa com 4%, termina com abaixo de 2% de crescimento. Senhor presidente, o Plano Real lançou as bases para uma economia vigorosa e um crescimento duradouro. Mas hoje há um descompasso entre as diretrizes do governo e as demandas dos setores produtivos da sociedade. A presidente Dilma estava errada ao dizer que seu governo não seria marcado por aventuras no controle da inflação e na manutenção do equilíbrio fiscal. Sabe por quê? Porque ou nós nos aventuramos por uma nova equação econômica ou seremos colhidos pela estagnação econômica e a inflação. O fato é que para o Brasil continuar a avançar nos rumos do Plano Real, será preciso reduzir a carga tributária e desonerar a classe média. Nada justifica o impostômetro abocanhar 4 dias de cada 10 trabalhados pelos brasileiros e não retribuir com infraestrutura adequada bem com o bem-estar social, ou seja, educação, segurança e saúde. As políticas públicas precisam ser mais bem definidas e criativas para entrar em sintonia com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil. É preciso acordar o governo enquanto há tempo. Isso significa, em primeiro lugar, quebrar o mito
do superávit fiscal e perseguir a meta do superávit nominal. Isto significa também renegociar as dívidas dos estados e municípios e cortar as garras opressoras da União, que os coloca de joelho e pires na mão. O caminho para a economia vigorosa passa por um Estado mais eficiente, menos burocrático e desvinculado de um projeto partidário que aparelha a máquina pública. A história mostra que acreditar em mecanismos pontuais de incentivos ao consumo, além de ser uma medida de efeito ilimitado, pode se revelar extremamente irresponsável e se a inadimplência continuar a crescer. O governo da presidente Dilma está amarrado e lento. Não vai nem a pau, como ensina o dito popular. Os desembolsos feitos até agora, decorrida metade de 2012, cresceram apenas 2%. E, mesmo assim, a maior parte dos recursos são restos a pagar do ano anterior. Senador Aloysio, o governo não dá conta de fazer os investimentos necessários para alavancar a economia. Inebriado pela ideia de um Estado forte e indutor, é tímido e se envergonha de fazer privatizações e concessões ao setor privado. No fundo, o governo da presidente Dilma, assim como do presidente Lula, sofrem de um ranço estatizante regado ao chavismo. É um equívoco não compreender que a maior força motriz da economia deve ser o empreendedorismo e o incentivo à criatividade produtiva. O caminho para enfrentar a recessão no mundo é pela reforma do setor público e pelo estímulo à iniciativa privada, sobretudo no sentido de se dotar o Brasil da infraestrutura necessária à competitividade. Senhoras e senhores senadores, nós não podemos perder a bem-aventurada herança do Plano Real, porque isso seria jogar fora os sonhos e as realizações de quase 2 décadas. Mas ou o governo reúne a força para a ousadia necessária e inadiável, ou veremos, como já está acontecendo agora, o Brasil mergulhar num processo de letargia. E não me venham agora dizer que tudo é culpa da economia mundial, da crise da zona do euro, da lenta recuperação dos Estados Unidos. Há uma gigantesca tarefa a ser feita no campo doméstico, se o desejo for continuar pelo caminho do Plano Real. É hora de a presidente ousar. É hora de o Brasil dar a guinada e continuar as reformas iniciadas pelo Plano Real. Este é o meu desejo, que o Plano Real vingue para todo sempre. Muito obrigado, senhor presidente.